Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando colocarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos, falando a respeito dos orixás femininos, vamos hoje falar sobre Nanã. Nanã Buruquê, Nanã, Nanã Bulucu, Nanã Burucu, Nanã Buru, Nanã Borocou, Nanã Borodô, Anamburucu é um vodum, um orixá da sabedoria e dos pântanos, responsável pelos portais de entrada, reencarnação e de saída, o desencarne. É identificada no jogo de Merim de Logum pelo Odu Egilobon e representado materialmente no candomblé através do assentamento sagrado denominado Iba-Nanã. Nanã é a mais velha divindade do panteão africano, associada às águas paradas, à lama dos pântanos, ao lodo do fundo dos rios e dos mares. O único orixá que não reconheceu a soberania de Ogum, por ser ele o dono dos metais, conforme demonstraremos através de um Itã ao final deste vídeo. É tanto reverenciada como sendo a divindade da vida como da morte. Seu símbolo é o ibiri, um feixe de ramos de folha de palmeira com ponta curvada e enfeitado com búzios. Nanã é a chuva e a garoa. O banho de chuva é uma lavagem do corpo no seu elemento, uma limpeza de grande força, uma homenagem a este grande orixá. Nanã Buruquê representa a junção daquilo que foi criado por Deus. Ela é o ponto de contato da terra com as águas, a separação entre o que já existia, água e terra, por mando de Deus, sendo, portanto, também a sua criação simultânea à criação do mundo. Com a junção da água e da terra, surgiu o barro. O barro, junto com o sopro divino, que representa o movimento, adquire uma estrutura e, da estrutura, então, surgiu a criação, ou seja, o homem. Portanto, para alguns, Nanã é a divindade suprema, que junto com Olorum fez parte da criação, sendo ela responsável pelo elemento barro, que deu forma ao primeiro homem e de todos os seres viventes na Terra. Ela também é responsável pela continuação da vida até a morte, passando aí pela transmutação, né? Responsável pela transmutação do ser que morreu para que se transforme e continuadamente venha a reencarnar e que nada seja perdido nesse processo. Esta figura muito controvertida no panteão africano, ora perigosa e vingativa, ora praticamente desprovida dos seus maiores poderes, relegada a segundo plano, amargo e sofrido, principalmente ressentido. Orixá que também rege a justiça. Nanã não tolera traição, indiscrição nem roubo. Por ser orixá muito discreto e gostar de se esconder, suas filhas podem ter um caráter completamente diferente do dela. Por exemplo, ninguém desconfiará
que uma dengosa e vaidosa, aparente filha de Oxum, seria uma filha de Nanã escondida. Nanã faz o caminho inverso da mãe da água doce. É ela quem reconduz ao terreno do astral as almas dos que Oxum colocou no mundo real. É a deusa do reino da morte, sua guardiã, que possibilita o acesso a este território todo desconhecido. A senhora do reino da morte é dona do elemento terra fofa, que recebe os cadáveres, os acalenta, esquenta numa repetição do ventre da vida intrauterina. É por isso cercada de muitos mistérios no culto e tratada pelos praticantes da Umbanda e do Candomblé com menos familiaridade que os orixás mais extrovertidos, como, por exemplo, Ogum ou Xangô. Muitos são, portanto, os mistérios que Nanã esconde, pois nela entram os mortos e, através dela, são modificados para poderem nascer novamente. Só através da morte é que poderá acontecer para cada um uma nova encarnação, para um novo nascimento, a vivência de um novo destino, sendo que a responsável por tudo isto é justamente Nanã. Ela é considerada pelas comunidades da Umbanda e do Candomblé como uma figura austera, justiceira e absolutamente incapaz de uma brincadeira, ou então, de alguma forma, de explosão emocional. Jurar por Nanã, por parte de algum adepto do culto, implica em um compromisso muito sério e inquebrantável, pois o orixá exige de seus filhos de santo e de quem a invoca, em geral, sempre a mesma relação austera que mantém com o mundo. Nanã forma par com o Baluaê, enquanto ela atua na decantação emocional e no adormecimento do espírito que irá encarnar. Ele atua na passagem do plano espiritual para o material, encarnação. O envolve uma irradiação especial que reduz o seu corpo energético ao tamanho do feto, já formado dentro do útero materno, onde está sendo gerado, ao qual já está ligado desde que ocorreu a fecundação. Este mistério divino que reduz o espírito é regido pelo nosso Pai amado Obaluaê, que é o Senhor das passagens de um plano para outro. Já a nossa mãe Nanã envolve o espírito que irá reencarnar em uma irradiação única que dilui todos os acúmulos energéticos, assim como adormece a sua memória, preparando-o para uma nova vida na carne, onde não se lembrará de nada do que já vivenciou. Esta é uma das razões por que Nanã é associada à senilidade, à velhice, exatamente o momento em que a pessoa começa a se esquecer de muitas coisas que vivenciou na sua vida carnal. Portanto, um dos campos de atuação de Nanã é a memória dos seres. Se Oxóssi aguça o raciocínio, ela adormece os conhecimentos do espírito, para que eles não interfiram com o destino traçado para toda uma nova encarnação. Em outra linha da vida, ela é encontrada na menopausa. No início desta linha está Oxum, estimulando a sexualidade feminina. No meio está Emanjá, estimulando a maternidade.
E no fim está Nanã paralisando tanto a sexualidade quanto a geração dos filhos. Esta grande orixá, mãe e avó, é protetora dos homens e das criaturas idosas, padroeira da família, tem o domínio sobre as enchentes, as chuvas, bem como o lodo produzido por essas águas. Quando dança no candomblé, ela faz com os braços, como se estivesse embalando uma criança. Sua festa é realizada próxima do dia de Santana e a cerimônia se chama Dança dos Pratos. Nanã é um orixá feminino de origem do Daomé, que foi incorporado há séculos pela mitologia iorubá, quando o povo Nagô conquistou o povo do Daomé, atual República do Benin, assimilando a cultura e incorporando alguns orixás dos dominados à sua mitologia já previamente estabelecida. Resumindo esse processo cultural, Oxalá, mito iorubá ou Nagô, continua sendo o pai de quase todos os orixás. Iemanjá, mito também igualmente iorubá, é a mãe dos seus filhos, Nagô. E Nanã, mito Jeje, assume a figura da mãe dos filhos do Daomé, nunca se questionando a paternidade de Oxalá sobre estes também. Paternidade é essa que não é original da criação das primeiras lendas do Daomé, onde Oxalá, obviamente, não existia. Os mitos daomeanos eram muito mais antigos que os nagôs. Vinham de uma cultura ancestral que se mostra anterior à descoberta do fogo. Tentou-se, então, acertar esta cronologia com a colocação de Nanã e o nascimento de seus filhos como fatos anteriores ao encontro de Oxalá e Iemanjá. Vamos falar algumas características de Nanã. A cor é roxa ou lilás. O fio de contas, firmas e miçangas de cristal lilás. As ervas, manjericão roxo, colônia, ipê roxo, folha de quaresma, erva passarinho, dama da noite, canela de velho, salsa da praia, manacá, em algumas casas, aça-peixe, cipreste, erva macaé, dália vermelha escura, folha de berinjela, folha de limoeiro, manacá, rosa vermelha escura. Símbolo é a chuva. Pontos da natureza: lagos, águas profundas, lama, cemitérios, pântanos. Flores: todas as flores roxas. Essências: lírio, orquídea, limão, narciso, dália. Pedras: ametista, cacoxenita e tanzanita. Metal: o latão ou níquel. Dia da semana: sábado, em regra, mas em algumas casas também é cultuada na segunda-feira. Elemento é a água. Saudação: salu banana. Bebida: champanhe. Animais: cabra, galinha ou pata brancas. Comida: feijão preto com purê de batata doce, aberum, munguzá. O número é o 13. Data comemorativa: 26 de julho. Sincretismo: Nossa Senhora Santana. Incompatibilidades: lâminas e multidões. A orixá Nanã rege a maturidade e seu campo preferencial de atuação é o racional dos seres. Atua decantando os seres emocionados e preparando-os para uma nova vida jamais equilibrada. As características, vamos falar um pouquinho das características dos filhos de Nanã. Uma pessoa que tem Nanã como orixá de cabeça apresenta-se com a figura
da avó, independente da idade que possua. Ela é carinhosa, às vezes até em excesso, levando o conceito de mãe ao exagero, mas também pode ser, eventualmente, ranzinza, preocupada com detalhes, com forte tendência a sair censurando os outros. Não tem muito senso de humor, o que a faz valorizar demais alguns pequenos incidentes e transformá-los em problemas. Ao mesmo tempo, tem uma grande capacidade de compreensão do ser humano, como se fosse muito mais velha do que sua própria existência. Por causa desse fator, o perdão aos que erram e o consolo para quem está sofrendo é uma habilidade natural. Nanã, através de seus filhos de santo, vive voltada para a comunidade, sempre tentando realizar as vontades e necessidades dos outros. Às vezes, porém, exige atenção e o respeito que julga devido, mas muitas vezes não é prestado pelas pessoas que a cercam. Não consegue entender como as pessoas cometem certos enganos triviais, como optam por certas saídas que para um filho de Nanã são evidentemente inadequadas. É o tipo de pessoa que não consegue compreender direito as opiniões alheias, até porque dotada de uma grande sabedoria, de modo que não aceita muito bem o fato de que nem todos pensam da mesma forma que ela. Suas reações bem equilibradas e a pertinência das decisões mantém-nas sempre no caminho da sabedoria e da justiça. Todos esses dados indicam também serem os filhos de Nanã um pouco mais conservadores que o restante da sociedade, desejando a volta de situações do passado, modos de vida que já se foram. Querem um mundo previsível, estável ou até voltado para trás. São aqueles que reclamam das viagens espaciais, dos novos costumes, da nova moralidade. Quanto aos dados físicos, são pessoas que envelhecem rapidamente, aparentando mais idade do que realmente têm. Os filhos de Nanã são calmos e benevolentes, agindo sempre com dignidade e gentileza. São pessoas lentas no exercício dos seus afazeres, julgando haver tempo para tudo, como se o dia fosse durar uma eternidade. Muito afeiçoadas às crianças, educam-nas com ternura e excesso de mansidão, possuindo tendência a se comportar com a indulgência das avós. Suas reações bem equilibradas e a pertinência de suas decisões mantêm-nas sempre no caminho da sabedoria e da justiça, com segurança e majestade. O temperamento dos filhos de Nanã é severo e austero. Rabugento é mais temido do que o amado. Por medo de amar e de ser abandonado e sofrer, ela dedica sua vida ao trabalho, à vocação, à ambição social. Vamos falar um pouco sobre a cozinha ritualística. Canjica branca. Canjica branca cozida com leite de coco. Colocar a canjica em uma tigela de louça branca, despejando mel por cima e uvas brancas, se desejar. A berinjela com inhame. Berinjela ferventada e cortada verticalmente em 4 partes. Inhames cozidos em água pura com casca e cortados em rodelas, arrumados em alguidar, regado com mel. O sarapatel. Lava-se miúdos de porco com água e limão. Corta-se em pedaços pequenos e tempera-se com coentro, louro, pimenta do reino, cravos da Índia, caldo de limão e sal,
cozinha-se tudo no fogo. Quando estiver macio, junta-se então o sangue de porco e ferve-se. Serve-se acompanhado de farinha de mandioca torrada ou arroz branco. Paçoca de amendoim. Amendoins torrados e moídos misturados com farinha de mandioca crua, açúcar e uma pitada de sal. Efó. Ferve-se um maço bem grande de língua de vaca, espinafre ou beterraba. Depois, amassar até virar um purê. Passa-se por uma peneira e se espalha a massa para evaporar toda a água. Depois de seca, coloca-se numa panela, junto com azeite de dendê, camarões secos, pimenta do reino, cebola, alho e sal. Cozinha-se com panela tampada e em fogo baixo. É servido com arroz branco. Aberum, milho torrado e pilado. Observação, importante falar, nanã também recebe calda de ameixa ou de figo, melancia, uva, figo, ameixa e melão, tudo depositado à beira de um lago ou mangue. Vamos falar um pouquinho sobre as lendas de Nanã, como Nanã ajudou na criação do homem. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, este orixá, tentou de várias formas. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem se desfez. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. Tentou fazer de pedra, mas ainda pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma e nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro e deu a Oxalá a lama, o barro do fundo da lagoa onde morava. Oxalá então criou o homem, modelou o barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia que o homem irá morrer. O seu corpo tem que voltar à terra, voltar à natureza de Nanã. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo o que é seu. Por esta razão, os iniciados no culto ao orixá, no candomblé, devem ser enterrados após o falecimento, não se aceitando a cremação. Vamos falar de outros itãs a respeito de Nanã. No início dos tempos, os pântanos cobriam quase toda a terra. Faziam parte do reino de Nanã e ela tomava conta de tudo como boa soberana que era. Quando todos os reinos foram divididos por Olorum e entregues aos orixás, uns passaram a adentrar nos domínios dos outros e muitas discórdias passaram então a ocorrer. Foi nessa época que surgiu esta lenda. Algum precisava chegar ao outro lado de um grande pântano. Lá havia uma séria confusão ocorrendo e sua presença era solicitada com urgência. Resolveu então atravessar o lodaçal para não perder tempo. Ao começar a travessia, que seria longa e penosa, ouviu atrás de si uma voz autoritária. Volte já para o seu caminho, rapaz. Era Nanã, com sua majestosa figura matriarcal, que não admitia contrariedades. Para passar por aqui, tem que pedir licença. Como pedir licença? Perguntou Ogum. Sou um guerreiro. Preciso chegar ao outro lado urgente. Há um povo inteiro que precisa de mim. Nanã respondeu. Não me interessa o que você é. E sua urgência não me diz respeito. Ou pede licença ou não passa. Aprenda a ter consciência do que é respeito ao alheio.
Ogum riu com escárnio. O que uma velha pode fazer contra um jovem e forte como eu? Irei passar e nada me impedirá. Nanã imediatamente deu ordem para que a lama tragasse Ogum para impedir o seu avanço. O barro agitou-se e de repente começou a se transformar em um grande redemoinho de água e lama. Ogum teve muita dificuldade para se livrar da força imensa que o sugava. Todos os seus músculos retesaram-se com a violência do embate. Foram longos minutos de uma luta sufocante. Conseguiu sair, no entanto, não conseguiu avançar, e sim voltou para a margem, de onde gritou: velha feiticeira, você é forte, não nego, porém também tenho poderes. Encherei esse barro que chamas de reino com metais pontiagudos, e nem você conseguirá atravessá-lo sem que suas carnes sejam totalmente dilaceradas. E assim o fez. O enorme pântano transformou-se em uma floresta de facas e espadas que não permitiam a passagem de mais ninguém. Desse dia em diante, Nanã aboliu de suas terras o uso de metais de qualquer espécie. Ficou furiosa por perder parte do seu domínio, mas intimamente orgulhava-se do seu trunfo, ou seja, Ogum não passou. Como já disse em outros vídeos, os Itãs, as lendas africanas, é como se fossem historinhas para crianças. Buscam passar mensagens importantíssimas de forma bem simples, mas é preciso compreendê-las corretamente. Vamos então ao estudo desse Itã. A mensagem que o Itã nos passa é que sempre devemos pedir licença ao entrar no domínio de outras pessoas, por mais importante que você seja ou ache ser. Ninguém entra na casa de outra pessoa sem pedir licença. Ogum, impetuoso, queria passar sem pedir licença, literalmente invadindo os domínios de Nanã. Nunca subestime uma pessoa, ainda mais os idosos, que no candomblé são respeitados, porque dotados de grande sabedoria e, obviamente, de poderes que desconhecemos. Devemos sempre respeitar os mais velhos. O orgulho, a prepotência, só levam à discórdia e à ruína. Assim sendo, devemos ser sempre humildes, respeitar os mais velhos e pedir licença a eles. Tanto na Umbanda como no Candomblé, nós cultuamos os ancestrais, de modo que não é razoável que desrespeitemos os mais velhos. Estas, meus irmãos, eram as principais características deste orixá, verdadeira mãe, avó de toda a humanidade. Não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para receberem as notificações quando colocarmos novos vídeos. Que Nanã abençoe a todos, hoje e sempre. Salu Bananã.